das bibliotecas mais misteriosas do planeta, sem dúvidas, é a do Vaticano. Ela guarda milhares de textos antigos e desconhecidos para a maioria da humanidade. Alguns, inclusive, que podem colocar em perigo as religiões do mundo, já que trazem mensagens que podem comprometer suas próprias escrituras. Como os antigos manuscritos essênios, que põem dúvidas e até acusam de falsas e manipuladoras as regras ditadas pelas religiões, como Jesus disse no Evangelho da Paz. Em verdade vos digo que ninguém pode ser feliz, exceto quem cumpre a lei. E os demais responderam: Todos cumprimos as leis de Moisés, nosso legislador, tal como estão escritas nas Sagradas Escrituras. E Jesus respondeu: Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. E onde quer que haja vida, está escrita a lei. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar, porém buscai principalmente em vós mesmos. Para os historiadores, os essênios seriam até hoje uma nota no rodapé da história, se em 1947 dois pastores beduínos não tivessem, por acidente, levado a uma das maiores descobertas arqueológicas do século. Lá estavam escondidos em cavernas próximas ao Mar Morto 813 manuscritos que guardavam as mais antigas cópias do Antigo Testamento, calendários e textos da Bíblia. Perto das cavernas de Qumran estavam as ruínas de um monastério essênio e um cemitério com cerca de 1.200 esqueletos, quase todos masculinos. O historiador judeu Flávio Joséfo, aos 16 anos de idade, recebeu lições de um mestre essênio com quem viveu durante 3 anos. Os membros acordavam antes do nascer do sol, permaneciam em silêncio e faziam suas preces até o momento em que o mestre dividia as tarefas, conforme a aptidão de cada um. Trabalhavam durante 5 horas em atividades como o cultivo de vegetais ou o estudo das escrituras. Terminadas as tarefas, banhavam-se em água fria e vestiam túnicas brancas. Se alimentavam em absoluto silêncio, só quebrado pelas orações recitadas pelo sacerdote no início e no fim. Retiravam então a túnica branca, considerada sagrada, e retornavam ao trabalho até o pôr do sol. Tomavam outro banho e jantavam com a mesma cerimônia. Os essênios não são mencionados na Bíblia porque foram perseguidos e exterminados, já que rejeitaram os cultos que realizavam no Templo de Jerusalém, o mesmo que Jesus. Desde a descoberta dos manuscritos até hoje há muitas polêmicas porque eles revelam um outro lado de Jesus, da sua vida, de seus ensinamentos, uma vez que João Batista, Jesus e sua família viveram e conviveram com os essênios. A maioria dos textos e outros documentos não foram inseridos pelo Concílio de Nicéia no século IV. Os essênios buscavam contato com a natureza, se alimentavam de sementes, frutas e vegetais. Parte de seus bens doavam para ajudar os pobres, viúvas, órfãos e escravos fugitivos e trabalhavam muito o lado espiritual. E não se limitavam apenas a uma religião, mas estudavam todas para extrair o melhor de cada uma. Eram respeitados por sua honestidade, bondade e talento como curandeiros. Em 1928, Edmond Bondoux publicou o Evangelho Essênio da Paz, onde traduz os manuscritos essênios, trazendo à luz revelações desconhecidas e ocultas. No entanto, a partir de então, colocou em risco a existência de todas as religiões, já que rejeitam os templos e as leis escritas pela Igreja. Neles se diz que o único templo é o próprio ser humano e que a única lei está escrita na natureza e no corpo dos homens, rejeitando assim toda lei que venha de qualquer religião. De acordo com os escritos essênios, Jesus disse: Pois em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Deus que a Escritura que está desprovida de vida. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, senão em vosso coração e em vosso espírito. Se desejais que a palavra e o poder do Deus vivo penetrem em vós, não profaneis vosso corpo nem vosso espírito. Pois o corpo é o templo do Espírito, e o Espírito é o templo de Deus. E agora vos falo na língua do Deus vivo, por meio do Santo Espírito de nosso Pai Celestial. Não há ainda nenhum dentre vós que possa entender tudo quanto digo. Quem vos comenta as Escrituras vos fala em uma língua morta de homens mortos, através de seu corpo enfermo e mortal.
Portanto, a ele podem entender todos os homens, pois todos os homens estão enfermos e estão na morte. Ninguém vê a luz da vida. O cego guia o cego no escuro sendeiro dos pecados, das enfermidades e dos sofrimentos, e afinal se precipitam todos na fossa da morte. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tenho amor, minhas palavras serão como o som do metal ou como um tinido de um prato. Esses escritos nos mostram um Jesus muito diferente do que nos foi ensinado. Nele, Jesus mostra a importância da Mãe Terra, embora isso não seja novidade, pois sabemos que os nativos americanos e outras tribos também falavam sobre a madeira, a terra, o sol e os espíritos do ar e da árvore. Curiosamente, nesses manuscritos, Jesus fala dos anjos, do ar, da água e do sol. Jesus também pode se referir ao sol quando fala do Pai Celestial, já que sua energia está em toda parte, penetra no alimento e está dentro de cada ser que existe na Terra. Os evangelhos apócrifos trazem um Jesus mais humano, mais para a vida do que para a morte. Neles é claramente dito que as religiões nada são além de algemas invisíveis feitas para controlar os seres humanos, impedindo seu desenvolvimento. Segundo os essênios, Jesus diz que o templo de Deus não está nas igrejas, mas na natureza e dentro de cada um de nós. É como a Mãe Terra, ela está em você e você nela. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Não esqueça o like, deixe sua opinião nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.